Muito boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor, Deus é bom. Para você que estava na semana passada, a minha pergunta é: qual é o seu discernimento espiritual sobre essa noite? Amém? Está discernindo aí? Amém? Aleluia. Céus abertos sobre a nossa vida, igreja, amém? Aleluia. Então feche seus olhos, eu quero orar já pela palavra que vamos ministrar. Pai, obrigado porque é nítido, Pai, os céus estão abertos sobre nós. Eu creio que não é só sobre essa noite, mas é sobre uma estação, é sobre um momento, é sobre uma geração, é sobre Deus, o destino profético de nossa igreja, de nós como comunidade, como filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Pai, nós queremos em nome de Jesus continuar, Deus, entendendo, compreendendo, mas tendo também dentro de nós uma ativação no Espírito a respeito dos dons espirituais, a respeito daquilo que entendemos que é a Tua vontade para os filhos e filhas nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos essa noite ainda mais de uma ativação especial. Que toda a incredulidade caia por terra desde já em nome de Jesus. Nós queremos declarar que não há limites para o Senhor. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Nós cremos e queremos declarar desde já, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na manifestação do Teu reino. Nós cremos na manifestação do dunamis, do poder do Senhor sobre a Tua igreja, sobre a face da terra, Pai. E nós cremos que o Senhor está realizando algo extraordinário nas nossas vidas, Pai. Nós já Te agradecemos por aquilo que vivemos, por aquilo que vamos viver nessa noite, aquilo que ainda viveremos nos próximos dias. Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Como nós cantamos, quantos querem viver a história de Deus, amém? Nós queremos viver a história que Deus tem para as nossas vidas. Muito bem, terceira semana de 4. Nós estamos numa série de mensagens de dons espirituais. Acredito que a maioria, ou grande maioria, está acompanhando ou está aqui desde a primeira semana, está sabendo. Se você não está, ou se você veio aqui e não assistiu ainda nenhuma mensagem do YouTube, não tem problema. Nós vamos ajudar você a se localizar. Depois você assiste a primeira e a segunda mensagem no YouTube. Mas nós queremos continuar falando. Nós estamos falando sobre os dons espirituais. Nós estamos falando sobre a categoria dos dons e chegamos na terceira categoria, que são os dons de poder. Vamos falar hoje sobre o dom da fé, operação de milagres e o dom de cura. E é claro que eu quero começar como eu tenho começado das últimas vezes. Epa! Tá? Vamos lá, me ajuda, controle. Quero começar com um pequeno resumo. Claro que assim, cada semana tá mais difícil resumir, né? Você sabe disso. E não se esquece, QR Code da cadeira. Tem a apostila dessa série para você fazer download e estudar na sua casa. Tem muito mais detalhes, textos bíblicos lá que não dá tempo da gente ficar abordando tudo aqui. E também tem o PDF dessa apresentação para você guardar de presente aí. Então é só escanear aí o QR Code. Se alguém tiver qualquer dificuldade, nos procura no final do culto, a gente manda para o WhatsApp. Dá um jeito de te enviar sem problema. Muito bem, nas 2 últimas semanas, não dá para resumir tudo, mas só para aquecer a sua memória aí, lembrar um pouquinho, dons espirituais são capacidades, habilidades que o Espírito Santo nos concede. Para quê? Para manifestarmos a vontade de Deus na terra. Então você é filho, você é filha e você ama a igreja do Senhor Jesus, amém? Então dom espiritual tem que se tornar algo comum na sua vida. Apesar de ser sobrenatural, apesar de ser extraordinário, tem que se tornar comum. Todo filho e filha de Deus precisa viver uma vida que manifesta os dons espirituais. Asaf, põe um pouquinho mais de retorno só um golinho. Então lembre-se,
E os dons, eles se manifestam para quê? Para a gente poder falar, uau, como eu sou poderoso, como eu sou incrível. Não, não é por isso. Existem dois grandes propósitos da manifestação de todo dom espiritual. Quem que vai lembrar? Não precisa falar do jeito que está escrito lá. Edificar a igreja, o corpo de Cristo. E qual que é o outro propósito? Trazer novas vidas, ganhar almas para Jesus. Stephanie ganhou 3 estrelinhas. Muito bem. Que mais que nós falamos? Caminhe num lugar de segurança em relação aos dons espirituais. Não é sobre fazer espetáculo, não é sobre fazer um show, mas entenda, o dom espiritual, ele é do Espírito, ele vem de Deus, mas ele passa por nós. E nós somos seres humanos cheios de emoções. Acordamos felizes, na hora do almoço estamos tristes, à tarde estamos depressivos e à noite estamos avivados. Esse é o ser humano. Então o dom espiritual, ele passa no meio dessa tempestade de emoções. Então caminhe no lugar de segurança. Teste os dons espirituais. O que é testar? Dá uma olhada na apostila. Não vai dar tempo de voltar nisso hoje, amém? Ou assiste as 2 últimas ministrações. Não tenha medo de orar e nada acontecer. Vai lá, tenha ousadia, né? Nem tudo que você orar vai acontecer. Fique em paz. É esse mesmo o caminho que Deus decidiu usar ou realizar. Nós começamos a entrar e falamos de dons de revelação. Falamos sobre palavra de conhecimento. É uma revelação de um fato do passado ou do momento atual. Falamos sobre palavra de sabedoria, revelação de um fato futuro seguido de conselho. E terminamos na semana passada falando de discernimento de espíritos, que na verdade é um discernimento de ambientes e coisas espirituais. Isso aqui é um resumo do que a gente conversou nas 2 últimas semanas. E ainda tem muito mais para nós nessa noite. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a segunda categoria, que são os dons de poder. Lembre-se que são 3 categorias. A primeira, que nós já falamos, são os dons de revelação. Eles revelam algo que estava escondido, que estava oculto. A segunda categoria agora são os dons de poder. Muito bem, você já está pegando a engrenagem desses dias. Então, primeira pergunta: o que são dons de poder? O termo poder, e daí você precisa sempre estar relacionando com o que nós já estudamos, com o que nós já ministramos. Dom de poder é uma manifestação de sinais e milagres. Guarde a palavra milagre, né? Daqui a pouco vai ter, no próximo slide você vai entender um pouquinho melhor isso. Mas dom de poder é uma manifestação de um milagre. Ele tem 3 níveis, né? Tem o dom da fé, tem o dom de operação de milagres e tem o dom de cura. Mas tudo é milagre, você já vai entender isso mais. Agora olha só, a categoria de dons de revelação é uma manifestação de poder também. Mas na categoria de dons de revelação, Deus manifesta ou Ele revela algo que estava oculto. Ninguém sabia daquilo e agora o Espírito Santo traz à luz. Tudo bem? Já nos dons de poder, então não são coisas invisíveis. Não é algo que não se vê. Porque, por exemplo, se você chegar para alguém e falar: olha, estou com uma impressão aqui dentro que você está triste. Estou com uma impressão aqui dentro que você brigou com a sua esposa. Isso é revelação. Mas você está vendo? Não, você não está vendo. Não é visível. Então, dons de revelação, eles se manifestam no âmbito invisível do reino de Deus. Agora, dom de poder, ele vai se manifestar de uma forma visível. Eu gosto da expressão, apesar de não sei o quanto que ela faz sentido, mas eu gosto da expressão que é tornar o reino de Deus palpável. Então você estava vendo que tinha uma doença, e agora você está vendo que não tem mais doença. Tudo bem até aqui? Então, dom de poder é a manifestação de um milagre de Deus. Claro que tem, eu falo dessa forma para tentar tornar didático o ensino na sua mente. Claro que tem coisas que são invisíveis, cura das emoções e algo do tipo assim. Mas quando nós falamos dessa categoria de dons, nós estamos falando de uma categoria
de revelação, ou melhor, de manifestação dos milagres de Deus. Agora olha só, os 3 dons, dom da fé, o dom de operação de milagres e o dom de cura, tem relação com o milagre. Dom da fé foi ativado, vai acontecer um milagre. Dom de operação de milagres vai acontecer um milagre. Dom de cura foi ativado, vai acontecer um milagre. Tudo bem? Não leve em consideração o nome operação de milagres como o único que tem milagre. Não é isso, os 3 caminham no âmbito do milagre. O que muda de um para o outro é o que nós vamos aprender daqui a pouquinho. É um mecanismo de funcionamento, ou é como o dom acontece, ok? É como ele atinge o alvo, isso muda um pouco, mas é milagre. E daí, o que é um milagre, né? A gente fala muito de milagre. Milagre, segundo o dicionário, é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Quantos querem ver milagres nessa noite? Amém? Aleluia. Então os 3 dons caminham na categoria dos milagres. Muito bem. Apóstolo Paulo, olha que maravilhoso o texto que ele deixa para nós em Coríntios. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. O mais maravilhoso de ler o apóstolo Paulo escrever isso é porque é o apóstolo Paulo. Pensa no ápice do cara, do conhecimento. Ele mesmo diz quando ele fala dele, né? Eu estou lá no topo da lista quando o negócio é dedicação, excelência, conhecimento, religiosidade. O apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, ele fala assim, ó, o que eu estou testemunhando, o que eu estou pregando, não é a respeito de algo teórico, mas é algo prático, é uma demonstração do poder do Espírito. Aí você fala assim, Paulo, então você está, o que você está querendo dizer com isso? Aí ele responde no próximo versículo. Por que a nossa pregação, por que o evangelho precisa ser acompanhado de dunamis, demonstração do poder do Espírito? Aí o Paulo vai responder no próximo versículo dizendo, para que a fé, guarde isso, a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu amo o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, toda a fé está alicerçada na demonstração no poder de Deus e não na sabedoria humana. Eu prefiro que você saia daqui nessa noite espantado com o poder de Deus do que com as palavras que eu estou falando aqui. Você pode falar assim, nossa, que legal isso, puxa, que conhecimento, que informação boa, mas eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, isso é sabedoria humana, mas o evangelho e a fé está alicerçada na demonstração do poder de Deus. Você já vai entender, a gente vai falar mais disso, eu não quero dar spoiler. Vamos lá. Muito bem, então aqui nós já começamos a entender que o propósito dos dons de poder é fortalecer a fé da igreja. Então você sabe disso. Quando alguém vem e conta o testemunho aqui na frente, como é que a igreja fica? A igreja fica, pô, bacana, hein? Testemunho legal. É assim que a gente fica? Não é assim, a gente joga a cadeira para cima, a gente faz festa, a gente grita, a gente glorifica o nome do Senhor, e a gente sai daqui incendiado. Quando nós observamos e vemos alguma demonstração do poder de Deus, e se você não viu, se prepara para ver nessa noite, para ver nos próximos dias, amém? Então isso fortalece a fé da igreja. Isso também, a demonstração do poder, dos dons de poder, com certeza leva as pessoas à conversão. E eu vou te dizer algo que parece heresia, mas confia em mim. O melhor, confia na palavra de Deus.
é mais potente alguém se converter pela demonstração do poder do que pela pregação. Você sabia disso? Calma, não estou anulando que não é para pregar o evangelho. Você está entendendo, você é maduro. Mas vamos lá. Alguém que se depara com uma fé explicada. Então a pessoa vira para você e fala: viu, que história é essa de evangelho? Quem é Jesus? Aí você vai lá e explica. Então, Jesus, Filho de Deus, desceu do céu, foi para a cruz. Você explica tudo. Uma fé explicada, ela pode resistir. Que ela pode ouvir você e falar: então, mas será mesmo? Será que esse Jesus existiu? Será que ele ressuscitou mesmo? Que tem tantas... Você está entendendo? Agora, meu irmão, pega um não crente e manifesta na frente dele a demonstração do poder de Deus. O que ele faz contra isso? Ora por ele e realiza um milagre através do Espírito Santo. O que ele faz quando não tem como resistir? Está entendendo? Então, demonstração de poder fortalece a igreja, mas também traz pessoas para Jesus. As pessoas não resistem à demonstração. E agora eu começo a entender o apóstolo Paulo falando: a minha pregação não é baseada meramente num raciocínio humano, numa sabedoria humana, mas ela é baseada na manifestação do poder de Deus. Que Paulo entendeu. Então provavelmente Paulo chegava, e quando ele percebia que havia ali uns não crentes, uma reunião de não crentes, o apóstolo Paulo com certeza ele pregava, ele explicava muitas coisas, mas ele também manifestava o poder de Deus. E almas e almas se convertiam. Estamos juntos até aqui, amém? Muito bem. Os dons de poder podem ser considerados talvez a categoria mais cobiçada pela igreja. Pode ser verdadeiro, pode ser sincero, não é mais ou menos assim? Né? Por quê? Porque realmente é o visível. É o visível, é orar por uma doença e a doença vai embora. E isso traz uma certa cobiça. Mas é aí que nós não podemos nos esquecer de dois fundamentos. Claro que esses dois fundamentos se aplicam a todos os dons, mas a hora de falar desses fundamentos é aqui, porque olha só, lembre-se que toda manifestação vem do Espírito Santo de Deus. E lembre-se que o mais importante não somos nós, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso, querido? Deus vai te usar muito. Você crê? Deus vai te usar poderosamente. Mas no final das contas, não tem nada a ver com você. Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Cristo ser glorificado em todas as coisas. Então o seu coração, essa categoria, apesar de ser uma categoria cobiçada, nós temos que sempre lembrar da centralidade de Cristo Jesus. É Ele que faz todas as coisas, tudo vem dEle, tudo é para Ele, é tudo para a glória dEle. Olha só, Romanos capítulo 15, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em... Ó, que negócio doido que Paulo está falando agora. Ele está falando assim: tudo que eu falo vem de quem? De Cristo Jesus. Tudo que eu faço vem de quem? De Cristo Jesus. Então na hora de dar o mérito, na hora de glorificar, para onde Paulo vai apontar? Para Cristo Jesus, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Aí olha o que ele vem depois fala: pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. De novo, uma nova carta para uma outra igreja, Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: a proclamação do Evangelho é realizada por meio do poder do Espírito, por meio de sinais e maravilhas. Só que aqui Paulo acrescenta um fundamento a mais, dizendo: e tudo isso acontece por meio de Cristo Jesus. Que a nossa vida, as nossas palavras sejam dirigidas por Cristo Jesus, amém? Muito bem. E daí, antes de falar dos dons de poder e explicar o mecanismo deles,
nós precisamos de cada um deles individual. Eu preciso te falar dos dois mecanismos que os dons de poder acontecem, ou, para facilitar, as duas formas que os dons de poder se manifestam. Primeira, vamos lá, pela fé. Olha só, por muitas vezes você vai se deparar com alguma situação que necessita da manifestação do poder de Deus. Faz sentido? Chegou em casa, seu filho está doente, sua esposa, seu marido está com dor de cabeça. É uma situação que necessita da manifestação do poder de Deus. Para quem estava nas outras ministrações sabe, nós não somos contra remédio, tudo bem, pode tomar remédio, fica à vontade. Mas primeiro, manifestação, amém? Olha só, aí crendo pela fé, você pode orar clamando por aquela manifestação. Da mesma forma, alguém que tenha fé, pode num determinado momento se apropriar de uma palavra liberada no altar, ou em qualquer lugar, de uma oração e receber uma cura. Então tem os dois casos, você se deparando com uma necessidade da manifestação do poder, ou alguém que chegou, por exemplo, aqui nessa noite, precisando de uma palavra, ou precisando, na verdade, de uma manifestação do poder. E daí o ministro de adoração, o pastor, ou qualquer pessoa vem e libera uma palavra, não específica para aquela pessoa, mas libera uma palavra profética, dizendo, olha, ele tomou sobre si as nossas doenças, né? E daí ele libera, olha, que toda doença seja curada agora em nome de Jesus. Aí aquela pessoa, nesse momento, pela fé, ela fala, eu recebo essa cura. Faz sentido? Então, isso é pela fé, manifestação de poder pela fé. Eu gosto de usar essa expressão aqui, ó, que é uma ação passiva, que flui a partir de nós. E daí, eu vou usar essa expressão, mas entenda essa expressão. É nós, somos nós provocando Deus, no bom sentido. Como assim nós provocando Deus? Chega alguém aqui e está doente, Deus não falou nada, mas nós já sabemos pela palavra dele, que ele é um Deus que pode todas as coisas. Tudo bem? Estão me acompanhando? A pessoa chegou doente, nós nos reunimos como igreja, falamos, gente, vamos orar. Quantos creem que ela pode ser curada? Amém. E começamos a orar. Nesse momento nós estamos dizendo assim, Deus, tem alguém doente aqui. No teu reino não existe doença, no céu não existe doença. E nós cantamos que nós estamos atraindo o céu para a terra, nós estamos juntando céu e terra. Então se no céu não tem doença, Deus, não queremos essa doença aqui. Então nesse momento é passivo, nós estamos provocando Deus, no bom sentido. Nós estamos falando, Deus, se o Senhor quiser, nós estamos clamando por esse milagre. Faz sentido? Tudo bem? Ou o inverso, a pessoa mesmo chegou doente, ela ouviu a palavra, ela pegou aquilo com a fé e falou, Deus, eu não aceito isso na minha vida, Deus, eu creio na tua cura, eu recebo essa palavra. Está provocando Deus. Amém? Agora entenda algo, a gente tem 100% de certeza que isso vai acontecer? Não. Temos garantia? Não. O que nós estamos fazendo? Clamando por uma manifestação do poder de Deus pela fé. Claro que tudo é pela fé, mas você está entendendo o contexto. Ação passiva. Então uma das formas que os dons de poder acontecem é por esse tipo de manifestação. Uma manifestação passiva, pela fé. Eu sei, você já ouviu histórias do tipo, eu falo aqui com respeito, mas imagine alguma coisa que você já viu aí de uma loucura de alguma igreja, uma coisa que não tem nada a ver. Imagina aí alguma história que você já ouviu, que lá naquela igreja acontece isso e isso, e você fica apavorado. Mas lá nessa igreja que tem essa loucura, o que acontece? Pessoas são curadas, pessoas se convertem ao evangelho. Por quê? Pela fé. Talvez as pessoas que estão à frente
estão viajando na maionese. Mas a pessoa que chegou lá, ela chegou com fé. E ela falou: Deus, eu preciso da manifestação do teu poder. Tudo bem? Então, o primeiro caminho para a manifestação do dom de poder é pela fé. O segundo é mais interessante. Não mais interessante, mas pelo menos é mais emocionante na hora de fluir, que é por uma inspiração momentânea. Lembra quando nós falamos dos dons de revelação e nós falamos daquela impressão do Espírito? Daquele negócio que vem lá de dentro. Você fala: eu acho que Deus está me falando alguma coisa? É mais ou menos, aqui é a mesma coisa. Só que quando a gente fala dos dons de poder, a gente fala de uma inspiração momentânea. Aqui é diferente. Aqui não é pela fé. Aqui não é nós, que alguém veio e falou que está doente, a gente se reúne, vamos orar. Não é isso. Aqui é Deus provocando nós. Como assim? Ninguém está sabendo de nada. Daqui a pouco Deus vai e te traz uma revelação. Eu acho que eu vou falar disso mais para frente, mas os dons também caminham juntos, eles trabalham em conjunto. Então, de repente vem Deus e fala assim: ó, tal pessoa está com tal problema na saúde. Você não sabe de nada. Agora já não é mais uma manifestação do poder passiva. Não é assim: Deus, nós estamos clamando, né? Se o Senhor quiser, manifesta. Não, agora é Deus falando assim: ó, eu quero curar aquela pessoa. Então é Deus provocando a sua igreja, é Deus olhando na igreja e procurando alguém que tenha fé, alguém que não tenha receios e que fale: Deus, se o Senhor quiser me usar nessa noite, eis-me aqui. Ele fala: então tá bom, filho, então deixa eu te levantar, porque eu quero curar aquela pessoa. E daí, irmão, aí você vai ter que seguir os caminhos do fluir dos dons. Você vai ter que ir lá, vai ter que testar. E aí, oi, tudo bem? Tá tudo, como é que tá a saúde, né? Então agora é uma ação ativa que flui a partir do céu para nós. Então eu quero que você entenda algo. Na movimentação dos dons de poder pela fé, é uma movimentação que tem que ser viva em nós o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Gente, alguém está doente, vamos orar. Ah, mas Deus não falou nada. Vamos orar. Vamos orar pela cura, pela manifestação. Isso tem que estar o tempo todo em nós. Quem já reclamou de problema de saúde perto de mim já sabe. Você termina de falar, eu falo: vamos orar para esse negócio agora. Se vai acontecer ou não, não sei, mas nós vamos orar, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar. Se alguém está enfermo, orem para que seja curado. Tudo bem? Então essa manifestação pela fé, ela tem que ser o tempo todo. O tempo todo. Agora essa aqui, da inspiração momentânea, que ela é ativa, não vai ser o tempo todo, mas ela vai acontecer. Ela é diferente. Tudo bem? E já vou contar uma história recente, né, pastora Kátia? Não podia deixar de falar. Cadê o Rodrigo? Está aí? Veio hoje? Eu vi a gurizada, acho que eles não estão aí hoje. Pastora Kátia, um ou dois, né, domingos atrás, domingo de manhã, antes de terminar o culto, a pastora Kátia vem até aqui, eu estava aqui na frente, estava ainda na oração final, ela chega até mim e fala assim: Lore, é o seguinte, depois de terminar o culto, você precisa orar comigo com um homem. Ela falou assim: só que eu não sei o nome dele, mas você vai precisar orar comigo, vai ter que impor as mãos. Aí você vai pôr a mão mais ou menos aqui, ó, nele, e daí eu vou orar, nós vamos orar ali junto, e Deus vai liberar cura através da sua mão e vai curar ele. Ela falou: mas eu não sei quem é. Eu falei: ó, tudo bem, sem problema. Agora, ó, passivo ou ativo? Ativo. Não é pela fé. Deus trouxe a revelação. Deus está falando: eu quero curar esse homem. Ele está com problema, eu quero curar ele. Muito bem, terminou o culto. Eu parei aqui na frente, a pastora Kátia foi atender uma irmã. E eu fiquei aqui de olho. Fiquei até meio preocupado, pastora. Vou falar para você agora a verdade. Que eu falei assim: puxa, a pastora Kátia foi atender alguém, e seu rapaz foi embora, né? Aí, eu fiquei aqui olhando. Daqui a pouco, irmãos, vem o Rodrigo da Deia. Ele vem assim, ó. Aí ele falou assim: pastor Loure. Ah, a Deia tá ali, achei a Deia.
Aí ele veio assim: pastor Lore, impulsionado pela esposa, né? Pastor Lore, você precisa orar por mim. Ele falou assim: eu tô com a coluna travada, não tô dormindo direito, tô conseguindo dirigir. Fui levantar um vidro, travou, não sei o quê. Aí eu falei assim: espera só um pouquinho. Eu falei: espera só um pouquinho, porque eu acho que não vai ser só eu que vou orar. A pastora Cátia terminou, e eu não sou bobo nem nada. Eu falei: não vou contar nada, vou lá para a pastora Cátia. Falei: pastora Cátia, quem que é? Mostra para mim. E o Rodrigão aqui já na frente. E a pastora Cátia: então, eu não sei o nome dele. Aí ela viu a Deia. Ela falou assim: é o marido dessa moça. Eu falei: então pronto. Falei: então vem, porque ele já está pedindo oração. Muito bem, chegamos aqui na frente. O pastor Ivan estava com a gente aqui também. Colocamos a mão sobre aqui a parte lombar dele. Começamos a orar. A pastora Cátia conduziu a oração. Ministramos cura sobre a vida dele. Irmãos, acabou. A dor foi embora. No dia seguinte ele foi fazer mudança do Fabiano. Você está entendendo? Você viu como seu glória a Deus foi até um pouco mais forte agora? Porque isso ativa a nossa fé. Você está entendendo? São as loucuras do Evangelho que Deus nos faz. Então você tem que entender que existe uma manifestação que ela é pela fé, um pouco mais passiva. Ela é constante o tempo todo. E tem uma manifestação ativa. Uma não anula a outra. Elas estão constantemente acontecendo o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos avançar. Eu já ia começar a contar mais história, mas vamos avançar. Muito bem. Vamos lá. Daqui a pouco a gente conta mais. Então agora que você está entendendo a respeito do fundamento dos dons de poder, vamos começar a entender. E agora é bem simples e direto comparado aos outros dons que nós já estudamos. Vamos começar a entender um pouco mais então sobre os detalhes, o que diferencia. Se tudo é milagre, vamos entender agora o que diferencia então um dom de outro dom, começando pelo dom da fé. Olha só, está aqui o nosso texto base, né? 1 Coríntios 12, a outro fé, pelo mesmo Espírito, ok? Vamos lá, o que é o dom da fé? Aqui não é a fé de salvação. Primeira coisa que você precisa entender. E eu estou te trazendo aqui uma surpresa talvez. Existem dois tipos de fé no Evangelho. O dom da fé é diferente da fé salvadora, da fé lá de Efésios, pela qual nós somos salvos. A fé salvadora é aquela fé que quando Cristo encontra você, ou você encontra Cristo, você fala: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu vou seguir Ele, eu vou dedicar minha vida para Ele. Isso é a fé salvadora. Agora, o dom da fé, ele é uma manifestação de poder. É fé, mas eu gosto de falar que é um upgrade de fé, por tempo limitado. Não é assim 24 horas. Então olha só, o dom da fé é uma fé especial. E ela vai ser ativada, ou ela vai ser necessária em momentos específicos. Ok? Em outras palavras, o dom da fé é uma fé ativada em uma determinada circunstância ou situação, e essa fé ativada irá gerar um milagre extraordinário que não seria possível de acontecer apenas, entre aspas, né, com uma fé normal. Não estou rebaixando a fé salvadora, por favor, mas entenda que o dom da fé é uma fé especial que é ativada em você em momentos especiais. Eu vou te dar um exemplo agora, vou contar uma história que grande parte da igreja já conhece, mas para você entender. Na época que eu fiquei desempregado, eu fiquei 9 meses desempregado, um período de tempo, acho que foi 2017, foi o tempo que eu terminei os meus estudos, voltei para Sorocaba e eu fiquei 9 meses desempregado.
Eu já contei esse testemunho aqui na igreja algumas vezes, e eu vou ser muito objetivo aqui. Nas primeiras semanas que eu estava desempregado, ou nos primeiros meses, as contas foram acumulando, foi ficando um negócio horrível lá financeiramente na minha vida, na vida da pastora Laís. Nós já éramos casados, né, não tínhamos as meninas ainda, e tudo que a gente falava, olha, vamos vender o carro, Deus falava, não é para vender. Vamos fazer isso, Deus falava, não é para fazer. Aí eu falava, vou procurar um emprego normal, entre aspas, né, que não é na minha área, vou procurar um emprego fora da minha área. Deus falava, não é para procurar. E daí, só que as contas foram banco no vermelho, negativo, e não era um negativo assim, R$100, era coisa linda mesmo, irmãos. Era assim, você olhava, meu Deus, eu vou tirar uma foto disso. Era um negócio, por quê? Porque as contas continuaram vindo. Conta de carro. A Laís trabalhava na época, mas ela ganhava, sei lá, eu não lembro agora os valores, mas sei lá, ganhava R$1.000 e nós tínhamos R$3.000 de conta. Era assim, porque tinha a faculdade dela, tinha parcela do carro, tinha seguro do carro, tinha alimentação, um monte de coisa, gasolina e etc. E daí foi dando aqueles desespero, e eu e a Laís começamos a brigar, a discutir, enfim. Um dia eu vou para a sala de casa orar, e eu começo a orar, e bem honesto com o Senhor, falando, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. A tua palavra diz que se eu cuidar das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. E nessa época que eu fiquei desempregado, eu comecei a servir ainda mais a igreja. Eu vinha para a igreja todo dia, para fazer as coisas, para arrumar a igreja, para levar a cesta básica para as pessoas. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Aí naquela hora a palavra de Deus veio ao meu coração. Ele falou, você não está sabendo descansar. Se você descansar, eu posso trabalhar. A promessa é que nós temos um Deus que faz e trabalha enquanto nós descansamos. Eu levantei, só que aí você tem que entender, estou falando de dom de fé. Naquele momento o dom da fé foi ativado dentro de mim, e veio uma fé dentro de mim inabalável. Não é uma fé sobre salvação. Nesse momento que eu estou desempregado, eu continuo amando Jesus. Eu não estou desviado, eu continuo nos caminhos de Jesus, eu continuo amando Ele, Ele é o Senhor da minha vida. Mas eu estava desesperado. Mas naquele momento vem uma fé que não era a fé salvadora, ativa dentro de mim uma fé inabalável. Eu levanto da sala, vou até a cozinha, sento e eu falo assim, minha esposa, é o seguinte, Deus acabou de falar comigo ali, e Ele falou que a gente não está sabendo descansar, vamos descansar? Ela falou, vamos. Eu falei, fechou, então bate aí. Fechou. Eu falei, a partir de hoje, se o banco tiver 3.000 negativos, 5.000 negativos, 10.000 negativos, a gente não vai se estressar, nós não vamos brigar mais a partir de hoje. Deus está no controle e Ele sabe todas as coisas. Irmãos, a partir desse dia, e daí você tem que entender, a impressão que eu tinha dentro de mim é que tudo o que eu fosse precisar naquele período de tempo, Deus ia me dar, tudo. Eu brinco quando eu conto esse testemunho, que a impressão que eu tinha é que se eu precisasse de uma Ferrari, ia aparecer na porta da minha casa. Não precisei, irmãos, mas tudo que eu precisasse, Deus me dava. Irmãos, ficou um negócio doido dentro de mim que vocês não têm noção. Nada tirava de dentro de mim isso. Então a Laís chegava e falava assim, ó, acabou o shampoo. Eu falava, tá bom, eu não tenho dinheiro, vamos orar e vamos pedir para Deus, e Deus vai dar. No dia seguinte chegava o shampoo. Alguns conhecem essa história. Eu lembro um dia que a Laís chegou para mim e falou assim, ó, eu queria tanto comer comida japonesa. Eu falei, irmã, trabalhando já é difícil, imagina sem trabalhar. Mas Deus pode todas as coisas, vamos orar aqui, vamos pedir a comida japonesa para Deus. Na mesma noite, minha mãe chega da padaria, falando assim, gente, começou a vender uma comida diferente lá. Nem sei se vocês gostam, mas quando eu olhei, lembrei da Laís. O que era, irmãos? Cachorro quente. Não, comida japonesa. Você tem noção? Eu lembro o dia que acabou sabonete, shampoo, pasta de dente, essas coisas. Eu orei e falei, Deus, não tenho dinheiro. O Senhor já sabe disso, já faz semanas que eu não tenho. O Senhor sabe disso, não tenho dinheiro, Deus, e eu preciso. O Senhor não disse que está cuidando de tudo? Vai lá. Irmãos, agora pergunta, eu podia pedir para o meu pai e para minha mãe? Claro que podia pedir para as minhas irmãs, podia pedir para os meus pastores, para os meus irmãos da igreja, claro que eu podia. Mas o que foi que Deus me disse? Que Ele estaria cuidando de tudo. Então o meu tete era com Ele. Deus, o Senhor está cuidando de tudo, então vamos lá, Deus, eu preciso de sabonete, anota aí na lista, anota aí na Alexa, preciso de sabonete, preciso de shampoo, preciso de pasta de dente. Não lembro se 1 ou 2 dias depois,
chega um amigo falando, e estava próximo do meu aniversário. Chegou um amigo falando assim: ó, seguinte, sei que está chegando o seu aniversário, eu vou te dar um presente. Eu sei que é meio estranho que eu vou te dar, mas eu vou te dar porque eu tenho que te dar. Ele me dá uma sacolinha, irmãos. O que tem na sacolinha? Shampoo, sabonete, pasta de dente. Que homem que dá isso de presente para outro homem? Os homens não sabem nem comprar isso, gente. A gente compra tudo errado, essas coisas. Você está entendendo? Então o dom da fé é um dom ativado para um momento específico. Eu gosto muito de uma história do pastor Luciano Subirá, não sei quantos já ouviram, do carro. Ele está viajando, e são quilômetros e quilômetros de viagem, e daí ele começa a dar carona para um homem que não conhece Jesus. Ele começa a pregar o evangelho e tal, e o tempo todo aquele homem está com o coração duro e não abre o coração. Aí eles param para comer e etc, e daí voltam, seguem viagem. O carro entra na gasolina, e o pastor Luciano Subirá pensa: eu vou entrar no posto que está chegando aqui tantos quilômetros. E o Espírito Santo dele fala assim para ele: se você parar no posto, agora que ele vai abrir o coração para o evangelho, você vai perder ele. Aí o pastor Luciano Subirá passa reto do posto, só que o próximo posto são quilômetros e quilômetros e quilômetros à distância. Só que daí ele conta que nesse momento o dom da fé é ativado nele, e aquele ponteiro lá na reserva não assusta ele. Irmãos, ele diz, eu não lembro agora a quilometragem, depois você pode procurar esse testemunho no YouTube, mas ele anda quilômetros, absurdamente quilômetros, além do que o carro andaria na reserva, e a gasolina não acaba. Aí eu gosto muito quando ele fala, aí aquele homem recebe o evangelho. E eu gosto muito quando ele fala que ele para o carro e o rapaz desce, porque chegou no destino dele, e o rapaz fecha a porta, e o Luciano pensa assim: peraí, eu fui ativado nesse dom porque ele precisava do evangelho, agora ele foi embora, ou seja, já a missão foi cumprida, o dom já foi usado. Aí ele diz que fica desesperado, mas dá tudo certo, ele consegue chegar no posto. Então você está entendendo? Dom da fé é isso, é uma fé extraordinária para um momento, para uma situação ou para uma estação. Eu fiquei durante alguns meses com essa fé ativada dentro de mim dia e noite, mas não precisa ser assim. Talvez ela vai ser ativada em momentos oportunos, mas vai ser. É aquela fé que nada abala, que todo mundo está dizendo: vai acontecer isso, você fala: não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É uma fé inabalável. Exemplos bíblicos. Esse exemplo é muito bom, você conhece Pedro andando sobre as águas. Todo mundo conhece esse texto, eu creio, a maioria que, se não está ali a referência para você ler depois. Madrugada, os discípulos no barco, tempestade, aquele negócio, eles com medo, e vem andando Jesus sobre as águas. Eles olham, acham que é um fantasma. Pedro então olha, né? Não, é Jesus, e ele fala: mestre, se é o Senhor mesmo, me faz ir andando até você sobre as águas também. Naquele momento é ativado o dom da fé em Pedro. Por quê? É normal andar sobre as águas? Não. Ah não, mas ele era uma fé normal. Não era não. Qual outro discípulo que andou sobre as águas nesse momento do barco? Não, se fosse fé normal, na hora que Pedro pisava na água, os outros já iam: epa, peraí, eu também vou. Na hora, irmãos. Se fosse fé normal, todo mundo estava lá, patinando na água lá, trocando uma hora ideia. Falava: Deus, tem como também vir um peixinho, alguma coisa assim. Ali era o dom da fé. Agora olha que interessante, não era fé normal, senão todos estariam andando sobre as águas. Mas olha o que está escrito ali: o medo anula o dom da fé. Ele está lá: paz, da hora esse negócio aqui, hein? Só que ele olha para as ondas, ele deixa de olhar para o autor da fé. E daí quando ele olha para as ondas e fica com medo, e o que acontece? Acabou o dom da fé, irmãos. Então entenda algo: medo não faz parte do dom da fé. Então o medo anula o dom da fé. Agora, só para comprovar ainda mais que nós estamos falando das duas fés, quando Pedro está afundando, ele se desviou? Deixou de acreditar em Jesus? Não. Por quê? Porque não é sobre fé salvadora, é sobre o dom da fé. Tudo bem? Faz sentido?
Tem vários exemplos, depois você olha lá na apostila. Fornalha ardente, Daniel na cova dos leões. Dom da fé. Vamos tacar fogo 10 vezes mais. Vai lá, gente. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Dom da fé. Fluindo na prática do dom da fé. Não coloque limites no que Deus pode fazer. Não coloque limites no que Deus pode fazer. Quando estiver fluindo no dom da fé, não tente raciocinar a respeito do que está acontecendo. Lembra milagre? Não pode ser explicado por sabedoria humana, raciocínio lógico. Não raciocina. Como que o carro está andando 40, 50 quilômetros na reserva? Não pensa, só vai. O Pedro fez isso, ele começou a pensar: caramba, como é que eu estou andando sobre as águas? Olha o tamanho das ondas, olha esse negócio, não faz sentido. Lembre-se que o dom da fé é uma fé especial e uma fé não comum. Dom da fé ficou claro? Faz sentido para você? Amém. Quem aqui assume que de vez em quando é necessário um dom da fé? Amém. Um dom da fé nos impulsionando. Amém. E aqui é interessante que o dom da fé, normalmente, qualquer dom, o Espírito ativa em você para você servir o próximo. O dom da fé é interessante porque ele caminha, claro que ele caminha no âmbito de abençoar o próximo. Tem algumas coisas na apostila que você vai ler depois que são bem interessantes. O dom da fé também caminha no âmbito da proclamação do reino de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando saem da fornalha, o rei se levanta e fala: gente, só existe um Deus, é o Deus deles. Vamos lá, todo mundo se dobra diante dos deuses dele. Proclamação do reino de Deus. Mas é interessante que o dom da fé, ele parece ou dá a impressão de que ele é um dos poucos, ou talvez o único, que serve você. Sabe, que ele vai trazer um milagre para você. É um dom, é uma fé extraordinária que você precisa para aquele momento. Não tem como, eu orar e... Não, é você. Muito bem. Operação de milagres. Há outro poder para operar milagres. 1 Coríntios. Vamos lá. Operação de milagres é milagre, como o dom da fé, como o dom de cura. Mas olha só, no dom da fé, você recebe o milagre, concorda? Laís recebeu o milagre do sushi, amém? Ok? Eu recebi o milagre do sabonete, do shampoo, e muitos outros que eu poderia contar aqui dessa época. Então, no dom da fé, você recebe o milagre. Não se limite a isso, tá? Eu estou sendo didático. Claro que ele pode abençoar muitas vidas, como no caso do pastor Luciano Subirá, que abençoou a vida do rapaz lá, e o rapaz recebeu o evangelho. Mas no dom de operação de milagres, você gera um milagre. Vou te explicar. O dom de operação de milagres é um dom de gerar milagres de forma ativa e intencional. Nesse caso, você se depara com uma situação e no momento você invoca e gera um milagre. Então é mais ou menos assim. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiquei desempregado, eu sabia como Deus ia fazer? Eu só sabia que Ele ia fazer. Então, o que fluiu em mim naquela época? Dom da fé. Uma fé inabalável. Deus vai fazer. Como? Não sei. Sadraque, Mesaque e Abidnego indo para a fornalha, eles sabiam que Deus ia fazer? Não. Eles só sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, ainda que fosse não livrar eles da fornalha, mas Deus ia fazer alguma coisa. O que era aquilo? Dom da fé. Aqui não. Aqui é como, eu vou dar um exemplo da comida japonesa. Aqui é como se eu gerasse o milagre. Então eu orasse e falasse assim: Deus, em nome de Jesus, eu proclamo que em 1 hora vão tocar minha campainha trazendo comida japonesa. Quem quer receber esse dom? Aleluia. Vão trazer churrasco na minha porta. Você está entendendo a diferença? O dom da fé, eu não sei o que vai acontecer, quando vai acontecer, vai acontecer. Aqui não, aqui eu vejo uma situação e agora eu percebo que há uma inspiração momentânea
Não é só falar pela fé, mas eu entendo que o Espírito Santo está me impulsionando para aquilo, e eu começo a provocar esse milagre, eu começo a gerar esse milagre. Esse é o dom de operação de milagres. Operação de milagres é todo milagre, isso aqui é importante deixar aqui, que não tem relação com cura física, tá? Com cura física da alma, ou até mesmo espiritual, porque daí vem o dom da cura, mas é todo milagre, ok? Então, por exemplo, o que vai aparecer aqui no exemplo? Jesus transforma água em vinho. Foi dom da fé? Não. Ele deu a ordem, ele falou: pega aquilo, põe isso aqui, faz isso, vinho. Ele gerou o milagre, ele invocou o milagre. Isso é o dom de operação de milagres. O dom da fé seria: acabou o vinho, irmãos, não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. O dom de operação de milagres é: não, vamos, põe água que Deus vai transformar em vinho. Ficou clara a diferença? Dom de operação de milagres, nós invocamos o milagre. Milagre que não tem relação com cura, porque daí, se for, é quase a mesma coisa, mas aí nós chamamos de dom de cura. Você também vai invocar um milagre. Olha lá o exemplo: Jesus transforma água em vinho. No texto fica claro a intenção de Jesus. Ele orienta, dá ordens, direciona tudo o que vai acontecer. Então o milagre é gerado a partir dele. Então, operação de milagres. Se você depois pegar lá a apostila, tem várias não, mas tem algumas aqui, alguns outros exemplos. Multiplicação de pães e peixes, Pedro ressuscitando, Dorcas, né? E daí na escola de dons a gente fica discutindo se ressurreição é dom de cura ou se é operação de milagres. Tem coisa que fica ali que não dá para entender, mas é milagre, irmão. Não importa o título, importa o que está acontecendo, amém? Operação de milagres. Como que são as dicas para fluir na operação de milagres? Apesar de ser um dom ativo, ou seja, você que está invocando, provocando aquilo, você precisa entender se há uma inspiração divina para isso. Porque às vezes Deus não quer realizar aquele milagre, você sabia disso? Às vezes não tem propósito realizar aquele. Mas isso não pode ser desculpa para a gente se acomodar e falar: então não vamos nem orar. Não, nós vamos provocar isso. Então, mas aqui a dica é: não fique forçando uma operação de milagres, né? Entenda a inspiração. Talvez não é o que Deus quer fazer naquele momento. Agora, se a inspiração vier, se o impulso do Espírito vier, tenha coragem e se mova no que Deus está querendo operar. Fique atento à manifestação de um milagre diante da igreja. Provavelmente aumentará a fé dos irmãos, e isso irá desencadeará a manifestação de muitos milagres seguidos. É muito comum ou sobrenatural que quando um milagre ou um dom se manifesta no meio do povo, no meio da igreja, é muito comum que a fé aumenta. E diante de uma fé maior, uma fé que aumenta, uma fé que cresce, mais dons são manifestados naquele momento. Então você tem que estar sempre atento. Quando o negócio está acontecendo, você já fala: Deus, estou aqui, Pai, estou aqui, quero participar, ou eu quero receber, porque algo está acontecendo e aumentando a fé do povo. E sempre aponte para Deus como realizador do milagre, a glória é sempre dele. E chegamos ao último dom dessa noite, que é o dom de cura. Até aqui está tudo bem, estamos juntos, faz sentido para você, você continua feliz com Jesus, amém? Bênção. Por último, o dom de cura. Então aqui agora, né, há outro dons de cura. Ele é no plural mesmo, tá? Não tem uma definição teológica ainda muito clara porque que dons, ok? Existem algumas linhas que interpretam isso, mas tudo bem, vamos seguir em frente nessa noite, não vamos entrar nessa discussão. Aqui, o dom de cura vai seguir o propósito dos dons. Então o que ele vai fazer? Vai promover o reino de Deus na terra, demonstrar a realidade de Deus para as pessoas, para que elas entreguem a sua vida para Cristo, ou para edificar a igreja.
a manifestação do dom de cura aumenta a fé da igreja, desperta a realidade do céu na terra, aviva os corações. Esse é o propósito. Claro que é também alívio. Havia uma doença, não existe mais. É claro que é alívio, mas também o dom da cura vai realizar todas essas operações espirituais no corpo de Cristo. Exemplos bíblicos, meu Deus, né? Vamos ficar a noite toda. Mas a cura do general Naamã, vai lá, mergulha, você vai ser curado. Jesus curando os oprimidos. Olha só, vou ler esse texto aqui, Atos 10, 37, 38. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando falamos do dom de cura, não é apenas uma cura de um físico, mas Deus também opera a cura das emoções, a cura do emocional, e aqui no âmbito ainda um pouco mais de espírito, mas claro, envolvendo as emoções também, mas curando oprimidos, ou seja, pessoas que já vêm há anos sofrendo opressão de Satanás. Deus curando, isso é dom de cura. Então o dom de cura, ele é ampliado para as nossas esferas estruturais aqui, físicas, biológicas, espirituais. Eu deixei esse texto aqui também, que é maravilhoso, né, de Atos. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Isso aqui é maravilhoso, é realmente entender que Deus não tem limitações. Pedro passava, e quando a sombra de Pedro passava pelos enfermos, o que acontecia? Eles eram curados. É como a mulher do fluxo do sangue que vai até Jesus, e a promessa messiânica é que na borda do Messias a cura, havia uma promessa messiânica sobre isso, e aquela mulher talvez tenha ouvido falar daquilo, imagino eu, não sei, mas é como aquela mulher do fluxo de sangue que vai até Jesus, no meio da multidão, se arrastando, e ela encosta na borda. E daí Jesus para e fala: opa, de mim saiu o poder. E ela é curada instantaneamente. Dom de cura, físico. Como é que faz para fluir, né? Na verdade não é como é que faz para fluir, mas dicas de fluir no dom de cura. Perceba a manifestação. Então eu quero te dizer, lembra lá das duas coisas, pela fé e pela inspiração. Então aqui normalmente nós vamos receber a inspiração. Não anula a fé, inclusive daqui a pouco nós vamos fazer isso da fé. Mas perceba a manifestação. Uma vez eu estava aqui na igreja, nós estávamos, acho que era um culto. Terminou o culto, eu olhei para um casal, e eu sabia que esse casal tinha perdido um filho recentemente na gestação, né? Ela tinha ficado grávida e eles tinham perdido o filho. Quando eu olho, e fazia pouquíssimo tempo, coisas de talvez 1 ou 2 meses. E quando eu olho para esse casal, eu sinto a inspiração momentânea de Deus me impulsionando e falando: vai orar por eles, que eu vou gerar filhos agora. Fui até o casal, fui testando aquilo que eu estava recebendo. Eu cheguei para o marido e falei assim: viu, deixa eu perguntar uma coisa. Diante da situação de vocês em relação à perda do bebê, como que está o coração de vocês agora? Vocês estão querendo continuar? Vocês estão pensando em tentar de novo, em ter filhos? Como é que está? Ou está meio difícil agora pensar nisso? Porque também é uma área delicada. Eu fui com cuidado, mesmo sabendo do que Deus estava me inspirando naquele momento. E na hora ele me responde assim: não, pastor, nós vamos tentar.
nós não vamos desistir não. Falei, então faz sentido que eu vou orar aqui agora. Então chama sua esposa, nós vamos orar. Aí eu falei, eu posso orar sobre isso? Aí eles falaram, pode, então nós vamos orar, porque Deus está me falando que Ele vai gerar filhos agora em vocês. Nós oramos naquele momento a respeito disso. Passam-se pouquíssimos meses. E daí também tem umas coisas que não dá para entender. Eu vou falar, mas não dá para entender muito bem. Passam-se pouquíssimos meses, eu estou no Instagram. E eu olho e de repente vem a foto dessa mulher. E quando eu olho a foto dela, o Espírito Santo fala para mim, ela está grávida. Eu falei, mas já? Falei, já. Eu falei, tá bom. Eu falo que não dá para entender, que é tipo assim, por que Deus já quis me trazer antes essa informação? Porque ali já foi, né, a oração. Passam-se alguns dias, nós encontramos esse casal. E daí eles falam, nós temos uma notícia para contar para vocês. E eu me segurando aqui, ó, não vou estragar a surpresa. E eles falam, nós estamos grávidos, né, a gestação. Então, e foi tudo certo. Isso já aconteceu pelo menos 3 vezes comigo em relação à gestação. Então, você tem que entender, perceber a manifestação. Claro que tem horas, irmãos, aí eu vou contar, eu não estou pedindo permissão hoje, mas eu acho que eu posso contar porque é benção. Mateus e Pâmela, né? Falta pouco, né? Quanto? Sei lá, falta pouquíssimo, né? Para nascer. 2 meses? Falta 2 meses. Primícias, eu estou aqui pregando, no momento que a gente está no apelo, na ministração, e naquele momento começa a vir uma inspiração dentro de mim a respeito de ventres que estavam sendo curados. E eles já tinham conversado comigo, com a Laís, a respeito das tentativas dele de gestação, e não estava dando certo, que havia alguns probleminhas. E daí, naquele momento eu recebo a inspiração e eu começo, na verdade, a liberar para a igreja. Olha, ventres estão sendo curados, pessoas vão gerar, nós vamos ver filhos, frutos. Só que no que eu estou falando, eu olho e eu vejo a Pâmela. E o Espírito diz, é para ela que você está falando isso. Mas eu fico de boa, libero para toda a igreja, porque eu não sou bobo nem nada, fico quieto. Aí passam-se alguns meses, ela fica grávida. E quando ela conta o testemunho, ela fala desse momento. E ela fala, eu recebi aquela palavra. Ó, aqui estava inspiração momentânea, lá estava fé. Está entendendo? Então o negócio não é assim muito tão didático quanto eu estou contando aqui. Às vezes é uma bagunça mesmo. Aqui está inspiração momentânea, lá está pela fé. E daí naquela noite eu falei para ela, então, pô, o que o Espírito me trouxe é que era para você mesmo. Talvez algumas outras pegaram aí, não sei, vamos ver. Mas naquele momento era para você. Então entenda, perceba a manifestação. E se ela estiver vindo, vai lá, testa e vai para cima, irmãos. Vai para cima. Eu lembro uma vez quando nosso sobrinho Luca, ele estava com os problemas gastrointestinais, ele não conseguia ir no banheiro. E daí nós estávamos almoçando em casa e a minha irmã, a Delma, que também é pastora, ela estava comentando sobre aquela situação. E daí eu estou almoçando, eu estou quietinho ali almoçando, e dentro de mim veio uma inspiração. Vai lá e ora pelo seu sobrinho. Você ora por tantas pessoas, por que você não vai orar por ele? E daí eu lembro que eu peguei a minha irmã, nós fomos até ele. Eu abaixei, eu falei, Luca, o tio pode orar por você. E ele na hora falou, pode. Eu coloquei a mão na barriga e falei assim, problemas intestinais saiam agora em nome de Jesus. Na hora, quando eu coloquei a mão, o intestino dele começou assim, ó, se mexer na minha mão. É doideira, é doideira. Mas é maravilhoso saber o que Deus é capaz de fazer na face da terra. O testemunho da Stephanie, que é maravilhoso, era dor no pé, não é? Lembra? Você estava numa praça, você começou a sentir uma dor no pé. A Stephanie estava numa praça, era evangelismo, não era? Eles estavam evangelizando na praça. Vou contar esse testemunho aqui, não estou pedindo permissão hoje. E ela começa a sentir dor no pé, mas ela não tinha por que estar com dor no pé. Aí vem o discernimento. Alguém está com um problema no pé, você vai orar para a pessoa ser curada, não foi isso? Aí você foi até alguém ou perguntou se alguém estava, não foi mais ou menos isso? Ele tinha caído de skate e ele tinha machucado o pé. Eu também, por sua causa. Isso. E foi. Ele estava com umas faixas, algumas coisas.
Tem a da escola também, né? O que era da escola? Qual que era a doença? No útero. Ela estava com uma massa no útero. Isso. Ah não, vem cá, conta esse testemunho, para. Só eu tô ouvindo direito. Conta no microfone. Essa é muito boa. Eu tava na escola, e aí escola é muito difícil, né? Quando a gente ouve algumas coisas. E aí eu tava sentada ali tinha uma janela grande assim, não sei explicar. E aí eu tava olhando, quando eu olhei pro céu, Deus falou comigo assim: você vai descer, porque no intervalo eu não descia, ficava lá no meu grupinho na sala, comendo dentro da sala. Falou: você vai descer, você vai lá no banheiro de baixo. E tava chovendo muito, eu nem ia descer. E aí eu falei: tá bom, vou descer. Quando eu desci, e ele me dando passo a passo, não explicou tudo de uma vez. Aí quando eu desci, eu cheguei lá, tinha uma menina chorando, que era minha amiga há muitos anos, a Isabela, há muitos anos. E aí Deus falou assim: olha, você vai orar por ela. E aí tinha um monte de gente em volta. Quando eu cheguei assim, ó, todo mundo saiu. Eu falei: era pra eu orar por ela. Eu falei: Isa, o que aconteceu? Tal, que não sei o quê. Ela com, não sei, 14 anos, descobriu uma massa grande no útero. E daí ela ia fazer, no dia, o exame para ver se era um ultrassom. Para depois encaminhar para biópsia. Daí ela falou: vou fazer um ultrassom hoje de novo pela segunda vez, para ver se tá crescendo ou não. Alguma coisa assim. Aí eu falei assim para ela: Isa, olha, Deus tá me falando para orar por você. Daí ela: amém, tá bom, pode orar. E indo embora, eu falei: não, mas tem que ser agora. Dela aqui no banheiro, aí eu entrei na cabine do cadeirante, que era maior, assim. Chamei outra menina que nem acreditava em Jesus, falei: vem aqui orar comigo. Aí a gente ficou assim no banheiro, assim. Aí eu: Isa, posso encostar na sua barriga? Eu sei que é estranho isso, mas ela: ai, pode, vai. Aí eu encostei e falei assim: Deus, cura, desaparece. Eu nem sabia como falar: desaparece tudo que ela tem aí. Se o Senhor falou, é porque vai sair. E aí eu voltei para a sala. E aí parece que eu voltei e não importava o que tivesse acontecido, que se fosse curada ou não. Eu tinha vivido uma experiência sobrenatural com Deus já. Aí eu tinha, à tarde tinha tipo um reforço na escola mesmo, de matemática, eu precisava muito. Então eu ficava lá no reforço, até que ela chegou. Ela chegou assim: não sei o quê, não. E ela é quietinha. E ela: nossa, tia, porque o pai dela é dono, o vô dela é dono da escola. Vô, né? É. E ai, não sei o quê, você não tá acreditando no que tá acontecendo? Aí eu falei: que foi, Isa? Ela: você é doida. Porque eu fui lá, fiz o ultrassom, e aí fez de novo, e aí ela fez de novo, procurou, e quando cheguei lá não tinha nada no meu útero. Não é que não cresceu, é que não tinha nada mais, não foi encontrado nada, eu não tenho nada no meu útero. E ela: meu Deus, eu não sei o que aconteceu e tal. Aí eu falei: é Jesus, irmã. Você está entendendo? A gente vai contando, vai lembrando, né? E eu sei que poderia chamar muitas pessoas aqui, mas como a gente já não tem muito tempo, lembro de uma outra história. A gente está na escola de dons, falando sobre essas coisas. E a gente chega nessa aula, e eu chego com a minha sinusite, irmãos. Horrível. Inclusive, se alguém sentiu uma inspiração momentânea a respeito disso, eis-me aqui, estou à disposição, amém? Vem cá, já mete a mão aqui, ora, amém? E eu cheguei aqui, ó, sem conseguir respirar, tal, e com dor e tudo zoado. Ministramos a respeito disso, e no final, só que na escola de dons é teoria e prática. Então todo final de aula a gente coloca em prática o que a gente acabou de aprender. E a gente falou sobre cura. Falei: ó, nós vamos orar sobre cura. E eu preciso aqui que alguém ore por mim, porque eu não estou aguentando mais. Eu já tinha feito todos os tratamentos. Eu faço há um tempo acompanhamento com otorrino, faço tratamento preventivo, mas mesmo assim vira e mexe, desata aqui a sinusite. Mas o que aconteceu? Aí nesse dia eu falei: gente, não estou aguentando mais. Eu já fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer. Eu já estou há meses assim, não tem jeito.
E daí eu falei, ó, eu quero alguém que nunca fluiu no dom de cura. E daí veio uma jovem, orou por mim. Irmãos, na hora que ela colocou a mão aqui, ó, e ela falou, sinusite, seja curada. Eu senti, irmãos, um vento soprando assim, ó, e entrando. No que entrou, o meu nariz fez assim, ó. Acabou. Saiu na hora. Então, o poder de Deus, ele não tem limitações. E nós precisamos entender, perceber essa manifestação. Perceba o desejo de Deus em querer curar alguém. Muitas vezes vai vir junto com uma palavra de conhecimento, com uma revelação, alguma coisa assim. Mova-se em absoluta fé, irmãos, fé. Teste a cura, né? Porque assim, esse de testar a cura, principalmente quando for uma inspiração. Deus te falou, eu quero curar. Então vai lá e fala, ó, pé, seja curado. Vai, tira o negócio, mexe. Estava conversando com um amigo pastor esses dias, ele falou, falou assim, Lori, a gente fez um culto lá na igreja lá, e foi um rapaz lá que se move muito nos dons espirituais, e ele estava mais ou menos que nem a gente aqui ensinando, falando essas coisas. Aí no final do culto, ele tinha um rapaz lá que tinha óculos, ele falou, você quer ser curado dessa sua vista aí? O rapaz falou, eu quero. Ele falou, então antes da gente orar, me dá seu óculos. Pegou o óculos do rapaz antes de orar, irmãos, pôs no chão e plau, quebrou. Por que ele quebrou? Fé absoluta. Agora vamos orar por você. Tá entendendo? E daí ele falou para mim, Lori, na hora, cara, a vista do cara foi curada. Na hora. Então, teste a cura. Tá doendo? Ainda tá doendo? Não, vamos orar de novo então. No caso da inspiração momentânea, se for pela fé, você pode até tentar de novo, mas às vezes tem hora que você vai falar, bom, amém, oramos, ok? Porque é pela fé a gente não sabe se é a vontade de Deus, mas se for inspiração momentânea, irmão, acabou, vai lá e ora, e testa, estava doendo, está doendo agora, ah, você não podia andar, então anda, fé, irmãos, fé, ore com autoridade. Não é a hora de, se Deus te trouxe a inspiração e a revelação, não é a hora de falar assim, Deus, se o Senhor quiser, se talvez, se não for incomodar, não é a hora dessa oração. Se Deus trouxe a inspiração, é com a autoridade do nome de Jesus, agora, volta ao normal, pronto. E ó, seja simples e direto em sua oração. Só que a gente trabalha bastante na escola de dons. Uma vez eu chamei um jovem para orar. Agora eu não lembro se era por mim ou por alguém, mas era a respeito de cura. Falei assim, fulano, ora pelo fulano aqui. E daí o jovem ficou orando. Deus, obrigado por hoje, por esse dia. Obrigado, Senhor, não sei o que lá. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor realiza milagres, não sei o que lá. E ficou lá, uma oração bonita. Ele terminou de orar, eu falei, então, você vai ter que orar de novo, porque você não orou. Você orou, mas não orou. É simples, ó, ora por isso. Fala, verbaliza. Está doendo a cabeça, dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus. Está doendo o pé, dor do pé, vai embora em nome de Jesus. A Stephanie falou, nem sabia falar, mas some o que está aí. Some em nome de Jesus. Então, seja simples, mas seja direto. Não precisa ficar enrolando. Gente, dons de poder, dons de cura, é direto e reto. A Kátia aqui, quando orou pelo Rodrigo, foi pontual, irmãos. Menos de 1 minuto. Deus é isso, Deus cura, Deus faz isso. Aí Deus trouxe algumas coisas a mais, é isso, ponto. Tá entendendo? Fé reta e direta. Louvado seja o Senhor. Quem entendeu nessa noite? Quem quer viver nessa noite essas coisas?